Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 47. Nada vos será impossível. Antes de iniciarmos, não se esqueçam, esse é apenas um resumo do meu resumo. Eu recomendo a leitura dos irmãos, vai lá no aplicativo da Bíblia, leia o capítulo completo, leia ou escute o audiobook para que você possa ter contato. Esse capítulo tem ricas e preciosas mensagens para nossas vidas hoje. Então, recomendo ao irmão a leitura do capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia. Então vamos lá. Desejar de todas as nações, capítulo 47. Nada vos será impossível. De boa vontade se teriam detido naquele santo lugar que fora tocado pela luz celestial, e onde o Filho de Deus manifestara sua glória, mas havia trabalhado a fazer pelo povo, que já andava por toda parte à procura de Jesus. Aqui, só aquele finalzinho, né? Os discípulos que estavam com Jesus ali, no Monte da Transfiguração, queriam estar com ele ali, não queriam descer dali, mas Jesus tinha uma missão e ele já tinha que sair o quanto antes para ajudar aquelas pessoas que estavam à procura de Cristo. Eu e você hoje temos momentos maravilhosos, muitas vezes dentro da igreja, queremos ficar ali para sempre ouvindo mensagens boas, ouvindo o sermão bom, nos aproximando da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, mas importa que eu e você saiamos também desses lugares onde estamos tendo comunhão com Deus para levar Deus a outras pessoas, onde estamos em uma atmosfera celeste para levar essa atmosfera celeste a outras pessoas. Não é porque eu estou em um lugar bom que eu devo ficar ali para sempre. Isso seria egoísmo se os discípulos e Cristo ficassem ali no Monte da Transfiguração, olhando e contemplando a luz do céu, felizes, em harmonia com Deus. Eles estariam sendo egoístas. Eles foram ali, se prepararam, tiveram o alimento espiritual e agora partem para encontrar as pessoas necessitadas. Quão tardo de compreensão eram mesmo os 3 discípulos favorecidos. Vê-se pelo fato de que, não obstante tudo quanto Cristo dissera acerca do que o aguardava, indagavam entre si o que queria dizer ressuscitar dentre os mortos. Todavia não pediram explicações a Jesus. Suas palavras a respeito do futuro os tinham enchido de tristeza. Não procuraram nenhuma revelação posterior daquilo que bom grado aconteceria, daquilo que de bom grado acreditariam nunca havia de acontecer. Eles não entendiam o que era Jesus ressuscitado dos mortos e eles não queriam compreender. Muitas vezes eu e você nos deparamos com verdades bíblicas as quais não queremos compreender e nos abstemos de perguntar, porque senão teremos de cumprir, senão teremos que entender, senão teremos de aceitar, teremos de praticar. Muitas vezes eu e você temos toda a revelação, ela é nos mostrada e nós nos afastamos dela por medo de ter que entender, de ter que aplicar, de ter que seguir. Por isso, muitas vezes as pessoas não querem ouvir sermões falando de reforma de saúde, não querem ouvir sobre vida no campo, não querem ouvir sobre vitória sobre o pecado, porque acreciam os seus próprios pecados e não querem abandoná-los. Muitas vezes eu e você nos colocamos nas mesmas situações que os discípulos, rejeitando a verdade que está estampada em nossa cara. Jesus falou, vou ter que morrer, ressuscitar dentre os mortos. Eles ficavam se perguntando, mas entre si, internamente, mas não perguntavam a Cristo para não entender, porque não queriam aceitar. Agora tinham ordenado em nome de Cristo que o espírito atormentador deixasse a vítima, mas o demônio simplesmente escarnecera deles por uma nova exibição de seu poder. Os discípulos, incapazes de compreender o motivo de sua derrota, sentiram estar desonrando a si mesmos e ao Mestre, e havia entre a turba escribas que exploravam o melhor possível essa oportunidade para os humilhar. E aqui os discípulos que não foram ao Monte da Transfiguração, os outros 9, chegaram-se a eles, um pai com um filho que estava possuído.
e eles não conseguiam expulsar o demônio daquele menino. E os escribas ali começaram a humilhá-los, aproveitar a oportunidade para se desfazer deles. E muitas vezes acontece assim comigo e com você, em momentos de fraqueza, em momentos de decepção, em momentos em que estamos mais necessitados de Deus, aparecem pessoas que se dizem ser cristãs, pessoas que se dizem seguir a Deus, e em vez de nos ajudar, nos estender a mão, elas apontam o dedo e nos humilham. E isso acontece dentro da igreja e fora da igreja, isso acontece em todo lugar. E cabe a nós, quando estivermos numa posição de vermos pessoas em um momento de fraqueza, não sermos como os escribas, estender a mão, ajudar, levantar a pessoa, mostrar que Cristo é quem pode nos conceder a vitória e andarmos juntos no caminho da salvação. A noite de comunhão com a glória celestial deixara traços no semblante do Salvador e de seus companheiros, e iluminava-lhes a fisionomia uma luz que encheu de reverente espanto os que olhavam. Quando estamos andando com Deus, quando estamos contemplando a Deus, quando estamos de fato sendo transformados de Deus, quando refletimos a imagem de Deus, o caráter de Cristo em nós, quando nós estamos escondidos em Cristo e Cristo vive em mim, então as pessoas verão no meu semblante a diferença do velho homem para o atual, a diferença de quem está de fato entregue a Cristo. Eu e você, se de fato estivermos entregues a Cristo, teremos uma diferença notável no nosso ser. Satanás, procurando segurar a vítima sob seu domínio, anjos de luz e hostes de anjos maus invisíveis comprimiam-se para presenciar o conflito. Por um momento, Jesus permitiu ao mau espírito que ostentasse seu poder, para que os espectadores pudessem compreender a libertação prestes a operar. Quando Jesus foi fazer aquela libertação daquele jovem que estava endemoniado, todas as hostes celestiais e das trevas, anjos bons e anjos maus, se juntaram para ver qual seria o desfecho da batalha entre Cristo e Satanás pela vida daquele homem. O pai contou a história de longos anos de sofrimento e depois, como se não pudesse mais suportar, exclamou: Tu podes fazer alguma coisa? Tem compaixão de... Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Mesmo então o pai punha em dúvida o poder de Cristo. Se tu podes, o pai falou. Se tu podes, não acreditava, não confiava plenamente que Cristo poderia fazer a diferença na vida dele. Não há falta de poder da parte de Cristo. A cura do filho depende da fé do pai. Com uma explosão de lágrimas, compreendendo a própria fraqueza, o pai lança-se sobre a misericórdia de Cristo com o brado: Eu creio, Senhor. Ajuda-me. Ajuda a minha incredulidade. Muitas vezes eu e você podemos passar por momentos como esse pai, em que duvidamos da nossa fé, começamos a duvidar de Deus, estamos tão envolvidos pelas provações, as dificuldades desse mundo, que dizemos a Deus: Senhor, se tu podes, abre as portas para mim de um emprego. Senhor, se tu podes, por favor, me livra desse pecado. Senhor, se tu podes. Mas Deus pode tudo. A falta de fé e a impossibilidade de vencer as barreiras desta vida está apenas em mim, em você, em nós mesmos. A falta de fé, a falta de confiança, a incredulidade só tem parte em mim, em Deus não. A multidão pasma da majestade de Deus, ao passo que os escribas derrotados, humilhados, afastam-se de mau humor. E aqueles cristãos lindos e maravilhosos, arrumadinhos, perfeitos e cheirosos, quando vem o poder de Deus em operação, em vez de se alegrar por uma alma salva, se afastam humilhados e derrotados. Muitas vezes há pessoas em nosso meio que estão sendo verdadeiros agentes de Satanás, e quando vem de fato o poder de Deus em ação, em vez de ficarem alegres, se afastam, não querem ver a transformação na vida das pessoas. Muitas vezes você chega à frente para dar um testemunho de como Deus tem feito em sua vida, e as pessoas, em vez de ficarem
felizes, alegres, porque Deus tem transformado a sua vida. Não, elas se afastam, porque elas não querem aquela mudança na vida delas. Esses escribas aqui, eram os escribas, né? Isso, esses escribas, eles não queriam a transformação em suas vidas, eles não queriam o poder de Deus manifestar em suas vidas, eles estavam felizes, alegres e enraizados neste mundo com aquilo que eles acreditavam ser o certo. É a fé que nos liga ao céu e nos traz forças para resistir aos poderes das trevas. Deus providenciou em Cristo meios para vencer todo mau traço de caráter. Deus providenciou em Cristo meios para vencer todo mau traço de caráter. Eu e você podemos ter um caráter perfeito e irrepreensível aos olhos de Deus em Cristo. Em Cristo, tudo eu posso vencer todas as minhas falhas. Se eu e você estamos imersos em qualquer coisa que nos afaste de Deus, seja a impaciência, seja a intolerância, seja o espírito de raiva, de vingança, eu e você podemos vencer isso em Cristo. A impaciência, coisas que para o mundo é normal, coisas que para o mundo não é tão ruim assim, coisas que para o mundo tudo bem, você não vai matar ninguém, você não está fazendo nada de errado, você só está impaciente, coisas que para o mundo é normal, podemos vencer em Cristo. E resistir a toda tentação, por mais forte que o seja. Eu e você podemos resistir toda a tentação. Não é algumas tentações, não é aquelas que são mais fáceis. Por mais forte que seja a tentação, podemos vencer em Cristo. Devemos ter isso sempre em mente. Devemos conseguir compreender quão precioso é isso em nossas vidas. Qual a transformação que isso pode fazer em nossas vidas? Devemos ter essa consciência e buscar isso com todas as nossas forças. Um caráter irrepreensível aos olhos de Deus. Que essas almas que em sua impotente indignidade se lancem sobre a misericórdia do seu compassivo Salvador, não olheis para vós mesmos, mas para Cristo. No momento em que eu e você acharmos que eu e você podemos fazer isso sozinhos, nada conseguiremos. No momento em que eu e você acharmos que pudermos fazer qualquer coisa por nós mesmos, nada conseguiremos. Mas em Cristo, tudo é possível. Aquele que curava os doentes e expulsava os demônios quando andava com os homens é ainda hoje o mesmo poderoso Redentor. A fé vem pela palavra de Deus. Eu sou incrédulo, Senhor, me ajuda. Como que eu posso ter fé? Como que eu posso me aproximar de Deus? A fé vem pela palavra de Deus. Se eu não pego Bíblia, se eu não estudo, se eu não busco, eu vou continuar na minha mesma incredulidade. Vou continuar exclamando a Deus: Senhor, se tu podes. Ele pode, mas a minha falta de fé impede que a obra seja feita em mim. A minha falta de fé me impede que eu tenha um caráter irrepreensível. A minha falta de fé me impede que eu vença todas as tentações, independente de qual seja, independente de qual forte seja. A minha falta de fé me impede de ser quem Deus espera que eu seja, porque Ele pode habitar em mim e me transformar e sermos, de fato, a imagem e semelhança de Deus. É esse poderoso Redentor que havia poucas horas apenas se achava glorificado perante os maravilhados discípulos, desce para erguer a vítima de Satanás do pó, em que se contorce, e em saúde de espírito e de corpo o restitui a seu Pai e ao seu lar. Era uma lição objetiva da redenção. A redenção é essa: Jesus glorificado desce dos céus, vem até aqui para nos resgatar, porque éramos pobres, cegos e nus, sem Cristo, e ainda somos, se não estivermos Cristo. Éramos como aquele jovem endemoniado nos contorcendo no pó, na desgraça, na miséria. Tudo isso sem Cristo. Com Cristo, redenção, nova vida. O divino descendo da glória do Pai para salvar o perdido. Éramos perdidos. E Jesus veio aqui
para justamente mudar isso. Não somente em cima da montanha com Jesus, em horas de iluminação espiritual se deve passar a vida dos servos de Cristo. Não é também agora. Eu sei que a fé vem pela palavra e aí eu fico imerso completamente na palavra, no estudo, sem prática. Não adianta eu ficar contemplando a Deus e guardar Ele numa caixa para mim, dentro de 4 paredes, dentro da minha casa. Eu contemplo a Deus, eu busco a Deus, eu tenho fé em Deus, eu sou transformado por Deus e aí eu faço o mesmo caminho de Cristo. A contemplação na glória, eu desço da glória e vou até o perdido para levar a salvação, para levar a Cristo. Eu e você não devemos ficar fechados, enclausurados com a palavra, achando que está tudo bem, porque eu estou buscando, porque eu estou aprendendo, porque eu ia falar praticando, mas se você não vai até lá, você não pratica. Eu acho que estou praticando, porque aí eu guardo o sábado dentro da minha casa. Eu não como carnes impuras. Eu fiz a reforma de saúde. Eu moro no campo. Tudo dentro de mim mesmo. E não vou e busco levar a mensagem a outras pessoas. Há para esse trabalho a fazer na planície. Há para eles trabalho a fazer na planície. Almas a quem Satanás tem escravizado estão à espera da palavra de fé e oração que os tornará livres. E quem vai levar essa palavra de fé e oração a essas pessoas cativas deve ser eu e você, que estamos buscando nos consagrar a Deus. Perguntaram, por que não podemos nós expulsá-lo, os 9 discípulos que não expulsaram o demônio? Jesus respondeu, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa espécie de demônio não se expulsa senão pela oração e jejum. Sua incredulidade, que lhes vedava ter mais profunda simpatia para com Cristo, e a desatenção para a qual olhava a sagrada obra que a eles confiadas, tinham causado fracasso no conflito com os poderes das trevas. A sua incredulidade, a desatenção com que olhavam a obra, levavam ao fracasso. Se eu e você temos fracassado em nossa vida como cristãos, no dever de levar a palavra, não estou falando em outras coisas, no dever de levar a palavra, no dever de viver a palavra, no dever de sermos irrepreensíveis aos olhos de Deus, de vencermos toda a tentação, é porque nos falta fé e nos falta atenção à obra a qual devemos fazer. As palavras de Cristo com respeito à sua morte haviam produzido tristeza e dúvida, e a escolha dos 3 discípulos para o acompanharem Jesus ao monte despertaram nos outros 9 os ciúmes. Em vez de robustecer a fé pela oração e meditação das palavras de Cristo, demoraram-se em seus desânimos e agravos pessoais. Foi nesse estado de sombras que empreenderam conflito contra Satanás. Quando nós vamos, de fato, enfrentar as hostes deste mundo, devemos estar preparados, sem esses sentimentos negativos, ciúmes, a tristeza. Essas coisas devem se apartar do cristão, por mais que seja uma vida de labutas, por mais que seja uma vida complicada, por mais que tenham tentações, por mais que tenham provações, por mais que tenham dificuldades. Eu e você, quando andamos com Cristo, devemos colocar tudo isso de lado e a nossa fé vai nos fazer superar isso, ao ponto de quando enfrentarmos o mal aqui, vamos vencer, porque Cristo está conosco. Quando nós colocamos a incredulidade, as dúvidas, os sentimentos negativos, como ciúmes, raiva, inveja, ao nosso lado, nós estamos prontos a tropeçar e seremos motivo de chacota e humilhados pelos falsos cristãos e pelas todas as hostes das trevas aqui. Já estamos encerrando. Vamos ler mais 2 textos. Para serem bem-sucedidos num combate assim, precisavam pôr as mãos à obra com espírito diverso. Pôr mãos à obra com espírito diverso, ou seja, diferente daqueles que eles estavam, sem inveja, sem
ou a tristeza. A sua fé deveria ser fortalecida pela fervorosa oração e jejum. Quanto mais nós estamos próximos a esses sentimentos, quanto mais nós sentimos que estamos tristes, que estamos afastados, que estamos envergonhados, enciumados, enraivados, quanto mais nós sentimos isso, nós devemos buscar aqui fortalecer a nossa fé com oração e jejum e humilhação da alma. Deviam desviar-se de si mesmos e encher-se com o Espírito e o poder de Deus. Aqueles discípulos estavam cheios de si, olhando para si com os seus problemas, e quando eles foram enfrentar os problemas dos outros para ajudar, de fato, em nome de Cristo, eles não puderam, porque eles estavam cheios dos seus problemas. Quando eu e você queremos ajudar as outras pessoas, devemos nos abnegar dos nossos problemas, esquecê-los, colocar e confiar que Deus vai resolver e olhar para os problemas dos outros. Somente a súplica fervente e perseverante a Deus, feita com fé, fé que leva a esperar com inteira confiança nele, consagrando-se sem reservas à sua obra, pode ser eficaz para trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra os principados e as potestades, os príncipes das trevas desse século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Somente pela súplica fervente, perseverante em Deus, feita com fé. Apenas isso pode nos garantir a vitória. Apenas isso pode garantir que Cristo vive em mim. Quando eu busco a Deus, colocando todo o meu eu de lado, essas coisas que me imergem nesse mundo, os sentimentos negativos, como os ciúmes, como a raiva, a inveja, a impaciência, essas coisas me fazem me enraizar aqui também. Não são só atitudes, não são só atos, não é só eu contemplar as coisas deste mundo, mas quando eu deixo que sentimentos desse mundo venham até mim e fiquem em mim, pairem em mim, e eu não busco a Deus com ferventes súplicas e orações para que Ele retire isso de mim, afaste isso de mim, eu acabo sendo e dando espaço para a incredulidade em minha vida. E para a gente encerrar, o último parágrafo: os obstáculos amontoados por Satanás através do vosso caminho, conquanto pareça intransponíveis como as montanhas eternas, parecerão em face da exigência de fé, desaparecerão em face da exigência da fé. Nada vos será impossível. Pode estar a maior dificuldade, a maior barreira em sua vida, pode ser que tudo pareça que vai dar errado. Quando operamos e olhamos com os olhos da fé, essas barreiras vão sendo desfeitas, essas montanhas vão sendo desmanchadas, se tornando uma planície em um caminho plano para andarmos. Eu e você devemos ter fé completa em Deus, que Ele vai fazer e vai abrir o caminho para que possamos andar em segurança. Vai ter dificuldades, vai ter provações, vão ter lutas, teremos de lutar contra nós mesmos, contra a nossa impaciência, nossa raiva, nosso egoísmo, nosso egocentrismo, mas com Deus, em Cristo, tudo será possível a nós, inclusive vencer o pecado que está ao nosso redor, inclusive termos um caráter perfeito e irrepreensível aos olhos de Deus. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo ou quer comentar alguma das partes que nós conversamos aqui, deixa nos comentários para a gente ler, estudar e crescermos junto. Tem os pedidos de oração, deixa nos comentários, que eu estarei orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, nos ajude, Senhor, a tirarmos uma lição valiosa dessa lição que estudamos hoje, Senhor. Que possamos de fato ter a confiança plena em Ti, que possamos nos entregar ao Senhor, que possamos remover qualquer tipo de sentimento mal das nossas vidas, possamos buscar ao Senhor com jejum, oração, com súplica, Senhor. Por favor, transforma o nosso ser, Senhor amado. Temos a certeza que em Cristo podemos todas as coisas. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.